Rui Mário, encenador, ator nas horas vagas, quando necessário. Diretor da Companhia de Teatro Tapafuros, desde há 23, vai para 24 anos. Aqui neste espaço, no Teatro Estúdio 2M, no Aldeirão, está espaço que foi atribuído à companhia, se não me falha a memória, em 1999. E desde então tem sido a casa-mãe, onde se retorna sempre que necessário também. Gostaria que fizesse uma breve descrição só deste pequeno percurso até aos dias de hoje. Um pequeno grande percurso do Teatro Tapafuros desde o seu início, desde a sua gênese, até agora, como surgiu e como chega até aqui. Ora bem, somos um grupo, como gostamos de dizer, que não é de estufa. Só pela metáfora em que levamos o tempo de maturação até chegarmos aos dias de hoje e até com o balanço que temos para a tentativa de lançar novas rotas para o futuro. Mas somos um grupo criado na Escola Secundária de Rio de Moura, hoje em dia Escola Secundária Leal da Câmara, aqui em Sintra, e que, através do desafio de um professor de filosofia, para que apresentássemos os trabalhos de grupo nessa mesma disciplina de uma outra forma, começámos a fazer pequenos sketches de teatro, pequenas abordagens teatrais aos temas propostos, fossem eles a famosa apologia de Sócrates, até outras que tais. Mas, a partir desse momento, envolvemos muita turma, toda se envolveu, era um grupo de teatro em si, a turma, de cerca de 30 alunos, dividido em pequenos grupinhos de 4, 5 alunos. Começámos a organizar um pequeno, quase festival de teatro interno da turma, para o próprio professor poder ver cada uma das peças, dos pequenos sketches que eram realizados. Pequenos que tinham que ter a ocupação de uma aula, de 45 minutos. Depois, os elementos, passado 2 anos, porque na verdade isto deu-se entre o 10º e o 11º, mas passado 2 anos, a estadia foi curta, começámos a lançar-nos para fora da escola, fomos recebidos por outras instituições e lá fomos andando até o momento em que nos declaramos, nos inscrevemos como Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, que é o grupo de teatro Tapafuros, e a partir daí andando num trabalho constante de procura de autoformação e procura de formação, passados uns anos acabámos por nos assumir de semi-profissionais, que é que isso quer dizer também, para profissionais aí assumidos a partir de 2000, de novembro de 2000, quando fazemos de facto a primeira peça, o Príncipezinho de Saint-Exupéry, já vocacionado para escolas, para digressões, e em que os indivíduos envolvidos se propuseram a abandonar as suas anteriores profissões e a viver exclusivamente do teatro. E a partir daí, todo o percurso que nos leva até hoje, com a atribuição de espaço também em 99, esse foi um pequeno salto no que toca a tornarmos profissionais, e desde 2000 até 2014, tendo feito uma grande passagem de 2002 até desde 2011 na Quinta da Regaleira, que também lançou o grupo para outros públicos e para outra visibilidade. Mas sim, esta é a casa onde sempre voltamos, felizmente temo-la. É a base para alguns espetáculos, para com certeza todo o trabalho de ensaios. É um grupo que tem 3 facetas importantes que ele quer, que gosta de colocar na rua, entre aspas, cá fora. Tem o teatro de rua, como é óbvio, que é uma coisa que nos temos especializado logo a partir do primeiro convite feito pela Câmara em 96. Já anteriormente tínhamos essa propensão, por essa razão também penso que poderemos ter sido convidados. Espetáculos para a infância e juventude e também os espetáculos, tentativa de chegar a espetáculos, a textos ditos, entre aspas, mais de sala, de repertório. Tudo são salas, não é? A rua também é uma sala, qualquer lugar é uma sala de teatro, não é? Pode-se dizer então que foi esse professor de filosofia, o Carlos Amaral, que de certa forma direcionou primeiro à tua pessoa, depois ao grupo, para as lides do teatro? Ou isso é vinha de trás? Não. O que eu acho muito interessante na figura do Carlos Amaral, professor de filosofia, é que ele, ao longo destes anos em que temos desenvolvido uma amizade,
ele tem bastante consciência do que é o papel, do que pode ser o papel do professor numa escola. Não é só o professor que debita a matéria, para que os alunos, consumidores dessa matéria, possam debitá-la depois em testes. Portanto, é um constante débito, mas se calhar sem ter qualquer essência, qualquer conteúdo. Ele prefere assumir-se como um professor que lança desafios para que o aluno, na altura tínhamos cerca de 15 a 6 anos, possa cumprir-se de outra forma. Bem me lembro de estarmos sentados na mesa e nas secretárias a discutir o trabalho de cada um, ele fazendo a ronda, e ele dizer isso, porque é que vocês não apresentam, em vez de estarem com papeladas e com registros habituais, não apresentam o espetáculo em espetáculo de trabalho na forma de um espetáculo teatral, os sketches. E isso foi bastante estranho, porque não tínhamos ouvido nenhum professor a pedir isso assim. E já estávamos no 10º ano. Quer dizer, na nossa época, esta gente que nasceu em 73, 75, o teatro não ia tanto às escolas como vai hoje em dia, como sabemos. E, portanto, não só não acontecia isso, como não havia o hábito dos professores de suscitarem esse interesse pelo teatro, como hoje há. E, de facto, ele abandonou-nos um bocadinho e fez com que nós iniciássemos esse processo. Creio que sim, que o nosso grupo, um pequeno grupo de 4 pessoas, foi o primeiro a ouvir isso. Depois, os outros todos ficaram contagiados com essa ideia, porque podemos divertir-nos um pouco com filosofia, podemos aceder a outra arte. Assim foi muito interessante esse papel do professor no processo educacional de um indivíduo, de um aluno, aluna. É essencial. Não passa só pelo formal, passa também pelo não formal e também pelo informal, claro. Outros contextos que possam trazer esse desafio, esse crescimento ao aluno, aluna, digamos assim. Voltaremos a esse tema. Usando uma expressão de hoje em dia, tornou-se, portanto, esse contágio foi viral. Exatamente. Teve muitos visionamentos. Exato. Para além dessa influência do professor de filosofia, que outras influências e referências de teatro é que consegues apontar? Bom, 2 géneros de influências. Uma passa ainda por o meu processo enquanto não diria autodidata, porque não será tão arrojado, mas enquanto alguém que procurava formação no teatro, uma vez que algumas vias ditas mais oficiais, oficiosas ou vevias mais convencionais, académicas, na altura não acedi, mas escolhi também, ou veio no meu percurso, e assim escolhi, o contacto com o grupo de Teatro de Letras, visto que estava em filosofia, abandonei filosofia, e o contacto com o José Manuel Ávila Costa, encenador desde 1989 do grupo de Teatro de Letras, ainda o é. Na verdade, foi muito, mas mesmo muito revolucionário na minha formação, porque não só contatar com o processo dele enquanto aluno e enquanto ator me transformou, como me consagrou a esta arte, ou seja, mais do que nunca senti que deveria seguir por aqui, que era realmente o esforço que queria fazer, era estar no teatro. E então essa referência do José Manuel Ávila Costa, que é, e ainda hoje toda uma geração de atores ainda o pode dizer, é um grande pedagogo do teatro, um grande formador, e tem optado por esta questão mais, vamos passar este termo um pouco datado, mas mais experimental, mais contemporâneo, melhor dizendo. Essa contemporaneidade que ele procura consegue com os jovens, vai conseguindo com os jovens com quem trabalha na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Depois, as outras referências, como é óbvio, são referências mais de gosto pessoal. Com um deles trabalhei e tive o privilégio de trabalhar, como gostaria de trabalhar com outros, mas temos seguido de perto já de tempos anteriores, desde 94, quando me lembro de ver o INHAC sobre piolhos e atores. Temos que referenciar o Teatro Meridional, como é óbvio, referenciamos outros, mas aqui estamos num gosto puramente pessoal, como não pode deixar de ser, em que o Teatro Meridional é para mim um exemplo do trabalho que se deve fazer no teatro, trabalho de ópera, de completude, através da música ao vivo,
que nós também, felizmente, nós, Teatro Tabafuros, também, felizmente, temos, de tentativa de buscar textos que não sejam textos meramente dramatúrgicos de teatro, buscar bandas desenhadas, como já o fizemos. Eles também vão buscar romances que são adaptados para teatro, ou outros textos quejandos, mas na verdade é uma referência. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo curto, mas bastante profundo, apesar de tudo, também com experiências curtas também tenta-se atingir essa profundidade com mais rapidez. É uma das referências, e outras haverão. O Bando, obviamente, também é uma referência grande, com o João Brito, embora apenas tenha acompanhado alguns espetáculos ao longo destes anos, não privei numa outra conversa, claro. A Comuna também, quer dizer, nós vamos desfiando uma série delas que são referências já para o país, não é só para nós que fazemos teatro, são para o país e para quem acompanha as lides teatrais. São referências que primam por uma tentativa de abordar o teatro dos dias de hoje. Claro que os Artistas Unidos, ainda mais, tive a oportunidade também de trabalhar com o Jorge Silva Melo logo no que foi o ano de fundação dos Artistas Unidos, com a procura de textos possíveis de se colocar em cena. Já vão muitos anos, isto já foi em 95, portanto já vão quase 20 anos, onde houve duas vagas, na minha opinião, a vaga pós-25 de Abril, onde referenciei todos estes, Procópio, Comuna, mas depois também a vaga 95, 90 e por aí fora, onde também se chegam novos atores a palco, com outras formações, com outras visões do que o teatro deve ser. E essas mesmas referências, mas a nível literário? Ou seja, existe de certeza, com certeza, aliás, um estilo, uma linha dramatúrgica que se quer seguir dentro do grupo de teatro Tabafuros. Quais é que são essas referências a esse nível? Fazendo assim uma viagem pelos textos escolhidos, houve sempre um pendor do grupo para autores ditos, agora podemos aplicar vários rótulos, passando do literário até ao teatral, mas um teatro do absurdo, um surrealismo ou um realismo fantástico. Temos passado muito por isso, desde adaptações de Kafka até o teatro de pura poesia do Lorca, passando por Beckett, que também já tivemos a oportunidade de explorar. Há sempre, ou bandas desenhadas, como falava há pouco, do Fred, um autor profundamente inspirado em Kafka e num certo cotidiano surreal e onírico. Gostamos muito de textos que tenham um pendor, uma forte carga surrealista, realismo fantástico. Portanto, vamos aqui passar por vários, de absurdo, por vários rótulos, correspondendo, como dizias, à parte literária, mas também à parte já da literatura, ou da dramaturgia, melhor dizendo. Há um pendor forte em serem esses textos que nos impressionam, que nos causam vontade de os fazer. Obviamente que não tirando valor ou não admirando também os outros géneros. Se falamos nos Artistas Unidos, os textos são variadíssimos, mas aqui falamos de uma forte componente do realismo, não é? De temas pungentes na sociedade, desde temas que podem afetar os jovens adolescentes, como os que afetam quem está já deixando esta travessia de vida, mas gostamos desse viajar um bocadinho mais em mundos oníricos, surrealizantes, ou surrealizados, passa a expressão. A esta pergunta eu retiro-lhe a palavra ainda, para não entrarmos em terrenos pantanosos, e por isso eu faço a pergunta: o que é que te fascina no teatro? É sempre uma pergunta que
nem escrita é fácil de responder, não é? Só às vezes escrevendo pode fazer as suas pausas, mas o que é que me fascina no teatro, estando eu constantemente, ainda há pouco venho de uma sessão que dei aos meus miúdos, que inclui tudo, inclui coisas maravilhosas, como coisas às vezes duras, perante atitudes que eles têm, e que não é um paternalismo, mas é mesmo o que eu lhes digo sempre, é o estar no teatro que nos obriga a ser assim. Interessa-me muito, e ainda, a verdade no teatro, o trabalho que se faz em palco, que tem que ser muito verdadeiro. Não podemos estar a fazer um trabalho aqui no palco como se esse trabalho fosse um trabalho feito no escritório. Não há subterfúgios, e a grande solidariedade do teatro interessa-me muito. Ou seja, não há nenhum ator que fique pendurado porque o outro não o quis ajudar naquela branca que lhe deu ou naquela marcação que não fez. E isto, precisamente, falei-lhes há pouco, a esses jovens dos 15, 16 até aos 19, 20, falei-lhes dessa solidariedade e dessa verdade que tem de haver no teatro. Não é um mundo cão, entre aspas, que por vezes nos mostram e nos impõem, e estas gerações mais novas cada vez mais se encontram obrigadas a competir, mas já não é uma competição com sentido, já é uma competição só por competir. E isso já está instalado neles. E interessa-me que o teatro e as artes contribuam para que todos, não só quem faz esta arte, como quem a vê, para que todos possam perceber o que é estar em solidariedade, em verdade, com os outros. Interessa-me muito isso, interessa-me a luta que dá, claro. Essa réstia quase de humanidade, uma profunda humanidade encontra-se no palco. Essa profunda humanidade, e é uma réstia, mas uma réstia muito sumarenta, não é? Pensando nisto, que é mesmo quem está. Essa perseverança que nós mantemos e vamos mantendo nesta arte. Isso interessa muito mesmo. Além de toda a magia aliada e intrínseca do que é fazer isto. Gosto muito de fazer isto, do artesanal de tudo isto. Estar ali como encenador ainda mais, estar ali com 12 pessoas, 5 pessoas, 30 pessoas à frente e poder trabalhar com elas artesanalmente, com a angústia que isso dá, o que se parte, a pedra que se parte e que não se devia ter partido ali, que já não se compõe, que tem que se dar a volta. É um longo percurso como um grupo de teatro que nasceu amador, sei que se pode chamar semi-profissional e é hoje profissional. Muitas encenações. O que é que te falta ensinar? Agora, por exemplo, na última fase, em termos da vida do grupo, aqui pelos lados de Sintra, temos apostado, que também acho muito interessante, em criações coletivas. Claro, isto é uma coisa que já se aposta há muitos anos, não há novidade nenhuma nisso, mas a figura do encenador ainda é uma figura, até na contemporaneidade do teatro, muito respeitada em termos de aquela pessoa que está daquele lado e tem obrigações, entre aspas, de nos levar a algum sítio. Embora saibamos e está à frente da minha, de estar num quadrinho lá no meu quarto, num quadrinho de corticídio, está sempre aquela frase em inglês do Bob Wilson, que diz que peço desculpa, não é do Bob Wilson, do Peter Brook, penso que é um excerto do Espaço Vazio, e diz simplesmente que o encenador é aquele que espera-se tudo dele, deve ir à frente, deve, como diz o provérbio, quase alumiar o caminho 2 vezes. Mas, de facto, a verdade é que, se calhar, o encenador, traduzindo aqui livremente, o encenador é realmente o cego que guia os cegos. Também o provérbio inglês. Mas, quer dizer, simplesmente vai um bocadinho mais à frente e, eventualmente, pode ter uma noção que aquela pedra está ali, que é preciso evitar aquela pedra ou não, ou assumi-la e fazer o que quer que seja. Mas, de modo que, agora estando nesta fase, que é uma fase quase essencial para que, se calhar, se repensem formas de fazer, mas creio que é tanta coisa por fazer. Há assim alguma peça que tu tenhas tido sempre em mente fazê-la e esperas naturalmente ainda um dia fazer? Posso dizer-te que, se pensar assim de repente... Ou algum autor? Não, porque
já tive a vantagem de fazer Shakespeare muitas vezes, não é? E as grandes de Shakespeare, Tempestade, o Hamlet, O Sonho de uma Noite de Verão, o seu contemporâneo Ben Jonson, também divertidíssimo, com O Alquimista. Sempre esses grandes, que nós dizemos, grandes clássicos, Gil Vicente. Quer dizer, uma pessoa já passou por eles. Depois há todos os anos 50, 60, 40, 50, 50, 60. Também se passou por alguns. Houve da parte do grupo uma tentativa sempre de pinceladas vastas que possam não especificar e não bater sobre um autor só, embora goste muito dos ciclos e por exemplo, de fazer 3 coisas do mesmo autor. É muito interessante, explora-se fundo o autor, entra-se no autor da série, embora sinceramente com o Shakespeare tivéssemos podido fazer. Mas eu talvez contemporâneos, estou a dizer, não é contemporâneos em termos de história e literatura, é coevos no tempo. Ou seja, alguém escreveu, tenho a oportunidade de estar a fazer isso com o projeto Panos, que participo com os alunos de secundário, em que autores da nossa geração escrevem, desde o Jacinto Lucas Pinto, para falar portugueses, até o Tiago Rodrigues, para falar inglês português, ou ingleses, como já fizemos também, a Amy Morgan, gente já premiada, em que aí falam mesmo a obrigatoriedade deste projeto, é falar dos temas que estão na atualidade para jovens, ainda por cima. Quem sabe um dia lançar-me como ensinador nessa fatia de teatro bem grossa e que vai engrossando os nossos dias, pensar num texto desse, fora até do âmbito normal que levamos há uns anos, não é? Embora nós queiramos, na verdade, segundo, e agora surge-me várias vezes, nós queiramos ser, se posso dizer assim, meros contadores de histórias, no melhor sentido. Não estar preocupados com dar fé, dar qualidade. Mas contar histórias que, no fundo, podem ser eternas. Podem ser absolutamente cosmopolitas e abrangerem muitos tempos e muitos espaços. Não tenho também uma preocupação, quando proponho textos ao grupo, de politizar tudo, não é? Ou seja, na verdade, podemos estar a falar de coisas que já não têm sentido, mas que ainda podem ser contadas. Todos estes, ao longo desta carreira, mais uma vez, todos estes espetáculos que ensinaste, qual seria aquele cujo resultado te preencheu mais, usando um clichê? E talvez a segunda questão permite instalar seria o porquê. Tendo todos, obviamente, sendo todos filhos do mesmo pai em termos de ensinação, fica sempre difícil, mas fica sempre difícil pensar. Parece-me que tenho, para responder à pergunta, tenho que dividir em pronto, realmente fizemos um trio, digamos assim, de Shakespeare, O Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet e Tempestade. Gostei profundamente do resultado do Hamlet, até no tocante ao colar, ao ligar, à ligação que teve com o próprio espaço Quinta da Regaleira em Sintra. Pareceu-me que era muito, estava habilmente serzido com aqueles espaços neo isto e neo aquilo, neo-românticos, neo-medievais, neo-manuelinos, que houve ali uma brincadeira que se fez gira, não é? Mas depois remonto também a outro que gostaria de voltar um dia, mas é caríssimo em termos de direitos autorais, que é um Beckett, não é? E um fim de partida, um endgame que fizemos no espaço convencional de auditório. Também teve ali, também foi a primeira colaboração musical original que fiz. Talvez tivesse tido ali um elan de encontro muito interessante e cujo resultado acabou por calhar muito bem, é claro. Mas
Gostaria de dizer qual foi o que foi mais satisfatório em termos de resultado. Porque teve que ser sempre uma adaptação muito forte aos espaços, aos momentos do grupo. Portanto, sempre tudo muito puxado. No teu trabalho, nas tuas encenações, tu usas alguma espécie de método de trabalho constante, ou isso é alterado de acordo com a peça, ou até a equipa, já não estamos só no elenco, mas a equipa com quem estás a trabalhar? Ou seja, existe uma só linguagem ou uma coisa que também vais adaptando conforme as circunstâncias? A adaptação às equipas, ao conjunto de pessoas que formam uma equipa, tem que ser sempre feita e muito automaticamente. Porque se o meu método, e foi um método que aprendi com mais afinado, mais afinado que aprendi com o Ávila Costa, passava por grande contribuição dos atores e atrizes. Grande contribuição dos atores e atrizes. E essa contribuição dos atores e das atrizes parece-me fulcral para que consigamos em conjunto, através de orientações que eu possa dar, para que possamos criar a linguagem com que queremos contar aquela história. Interessa principalmente isso. Porque se há uma coisa que se segue é tentar descobrir qual é o coração da história. Ou seja, como é o batimento cardíaco deste ser, esta peça de teatro. E a partir daí, procurando esse coração, adaptar todo o resto do corpo a ele, não é? Se pode voar, ou se pode nadar, ou se pode correr, ou se pode apenas gatinhar, cada um terá a sua. E o contributo dos atores e atrizes é essencial. Portanto, a vontade que eu tenho sempre é de ir orientando, transmitindo alguma visão do que posso ser daquilo, até dramatúrgica, e depois pedir que estilhacemos todo o texto em bocados que vão sendo trabalhados até poderem ser todos eles, após serem bocados, todos eles, após serem partidos, serem unidos. Não é? E nessa unidade conseguir contar a história de fio a pavio sem grande, como direi, sem grande aspecto fragmentar. Quer dizer, temos que estar a contar a história, mesmo que ela peça outras coisas, mas pelo menos há que seja o máximo, comece em Z e vá para L e depois acaba em A, mas apesar de tudo faça sentido intrínseco todo esse destruir da ordem normal do alfabeto. Não pode ser só um exercício académico ou um pôr para ali coisas. Não dá. É como na música, apesar da música poder ser o mais fragmentária possível, há da parte do compositor toda uma vontade de criar padrões, criar coisas que vão diluindo de umas para as outras e por aí fora. É, no entanto, ainda assim um método adaptável, naturalmente. Mas inconstante. Mas constante, peço desculpas. Só uma vez ensinei, mas a última vez que me lembro de ensinar com tudo preparadinho foi porque estava a ter muita dificuldade em que os atores me chegassem às zonas que eu queria. Como eu já não tinha tempo, eu tive e tenho isso para aí em papéis, fragmento a fragmento, dando mesmo indicações anti. X movimenta-se para a balustrada da direita, dá um salto e chama por Y. E muito tempo. E a partir daí, no dia em que cheguei com isso, resolvi a coisa em 3 tempos. Porque é resolvível em 3 tempos, se assim for. Os atores são bons, são pessoas boas a entender o que se pede, têm a sua preparação, porque é preciso que a tenham, mas se não tiverem, então não é possível sair dali. Agora não é possível montar coisas em 7 semanas ou 8, como montamos agora. Que eram sempre foram processos criticáveis para alguns, e com razão, porque são curtos, para o que se pede, para a doideira que se pede. Porque Shakespeare a doideira é realmente uma doideira, no sentido que é gigante, já decidi o texto, e a quinta é gigante. E lá conseguimos chegar às zonas mínimas e possíveis, claro. Outras coisas se fariam com 10 meses, não é?
5, 6 horas por ali e de facto faríamos. Teríamos tempo para pedir mais alguma coisa. No teu percurso como ensinador, tu sentes que há uma clara evolução na linguagem dos espetáculos? Não falo, claro que uma coisa é estalgar a outra, ou seja, sobre a tua própria linguagem, aquilo que queres imprimir, o cunho, a tua impressão digital que queres imprimir no espetáculo, mas também, sobretudo, a linguagem, porque como dizes que conservas esta constante mutação conforme o elenco, naturalmente eles também te dão isso, essa linguagem, ajudam-te a criar essa linguagem para o grupo. Mas sentes que existe uma evolução, já nem falo de alteração, mas sim evolução nessa linguagem dos espetáculos e como é que tu a descreves? É evidente que é sempre difícil para quem está dentro notar a evolução. É como nós, quase parece que só quando vemos fotografias é que vemos as alterações. Vamos olhando para o espelho. Eu creio que a evolução maior que se pode aqui, sobre a qual se pode fazer uma reflexão, é dizer que, à medida que vamos estando com mais idade, vamos acumulando uma série de visões, de necessidades perante o que nos rodeia. E o que nos rodeia, no nosso caso, é textos que antigamente se calhar não faziam sentido e que hoje já fazem sentido colocá-los em cena. Aí será sempre uma surpresa, agora estou nos 40, terá sido, estarei completamente diferente em termos do que queria de um certo texto aos 22. Há cada vez mais a nós a chegarem a atores mais jovens. Eu creio que isso é uma vantagem gira quando há atores mais jovens que podem trabalhar com ensinadores mais velhos, no sentido em que as experiências são diferentes. E eu já não terei a experiência desse agente com 20 anos, 30, como eles não terão com certeza a de um ensinador com mais 15 anos ou 20. Eu penso que esse encontro de visões do mundo, para mim, será o grande truque e será o grande salto que pode dar o trabalho do ensinador perante um elenco. Quanto mais novos e mais testemunhas do tempo cheguem junto ao ensinador, mais o ensinador pode ir sendo revigorado nas suas abordagens. Não tínhamos dúvidas nenhumas, porque já o senti. Vão chegando dados muito novos e as preocupações vão sendo dominadas de outra maneira, não é? Só isso parece-me que poderá haver uma adaptação, uma evolução, melhor dizendo, dos processos. Porque depois a palavra evolução ou a palavra progresso parecem-me sempre arriscados nos contextos gerais da vida, ou seja, uma evolução, a raça humana, a espécie humana, não só uma raça, que somos os humanos, a espécie humana terá evoluído, terá feito progressos. Serão isto os progressos e a evolução que se querem. Portanto, custa-me sempre pensar na evolução e no progresso, no sentido em que parece-me que, agora sendo um pouco platónico, a forma é uma forma completamente intemporal e utópica. Utópica enquanto utopos, não é? Fora do lugar. Portanto, não tem lugar, nem tem tempo. Portanto, pode abranger de tal forma a coisa que em qualquer lado ela se extingue e se inicia, ou em qualquer tempo ela para ou continua. Não quero ser muito cifrado, mas sinto muito essa questão quando falam da evolução ou do progresso, uma dificuldade em perceber o que é que será essa evolução. Eu explico então, como te acabei de explicar, que estará mais no encontro de seres que debatem e que confrontam visões do mundo completamente diferentes. Aí pode haver evolução no trabalho. Por isso é que eu digo que os elencos, a diferença isto no trabalho de encenação para um grupo, a diferença de idades virá cada vez mais, por diversíssimas razões, criar evolução. Criar evolução. Parece-me que sim.
Tu és alguém que se põe em causa, que se coloca num ponto instável, digamos assim, aberto a sugestões ao mundo? Sempre. No teatro, todo o meu trabalho às vezes até pode ser criticado, em certos contextos é criticado como um trabalho que por vezes não tem a tal mão firme que se quer, do que se chama um encenador não é grande, não é? Portanto, problemas que tenha tido em termos de processo foram sempre problemas em que as pessoas assumiram, não vou dizer mais nenhuma palavra do que isto, não vou dizer julgaram ou pensaram, mas assumiram para si mesmas que ali havia uma orientação menos férrea. Porquê? Porque abria campo à possibilidade de exploração do interveniente, do intérprete. Isso acontece na música, em termos gerais, e ouvindo eu de quem de direito, ou seja, de músicos, compositores, em que o maestro faz a sua interpretação daquela pauta e há de ser a sua interpretação daquela pauta que vai para a cena, sem dúvida, que vai para a audição do público. E muitos encenadores assim é. Um realizador como Hitchcock, segundo se diz, ele, cada mindinho era dirigido e acabou. Era a visão dele e brilhante. Acho absolutamente brilhante. No meu caso não é o caso, e claro, quando é que me coloco em angústia em causa, é que quando não consigo fazer chegar aos intervenientes a minha ideia. O problema não é deles, é também meu e é essencialmente meu, que não consegui explicar bem, não consegui estar à altura de explicar bem a atrizes e a atores aquilo que queria. Logo depois eles sentem-se perdidos, não? Porque já é, de certa forma, já é uma coisa não muito habitual. Como te disse, essa experiência que tive a escrever tudo, um dia queria repetir também. Não custa nada repetir, porque é pegares e escreveres e fazeres todo o esquema de encenação todo e mais algum. Agora, que eu tenho na cabeça, isso tenho na cabeça. Tenho na cabeça quando ensinei coisas na Regalera, tinha claramente na cabeça. Ora, por exemplo, no Hamlet, ali na Regalera, tinha uma ideia concreta, mas depois a cenógrafa chegou com uma ideia de 14 ou 15 ou 16 pequenos cubos de, enfim, vamos dizer, de 1 metro por 1 metro e também de 80 centímetros. Logo isso me levou a essa oferta da parte que ela tinha para uma ideia apenas, só para uma zona da cenografia, que era a cama, o quarto de rainha. Eu quis pôr, não, isto tem que ser utilizado em tudo. E então automaticamente aquilo me chega e eu traduzo em comunicação e em linguagem para a encenação. Ou seja, os 14 ou 15 ou 16 cubos, não me lembro quantos eram, serviram para, em cada uma das 14 ou 15 ou 16 cenas, em que dividimos o Hamlet, que algumas não eram as originais, deu para, em cada cena, haver um puzzle diferente daqueles mesmos cubos. Portanto, senti-me completamente, digamos, concretizado, porque veio uma ideia de fora que se encontrou precisamente com o estilo que eu quero pôr nas encenações que o Teatro Tapa Furos faz comigo. Rui, que balanço faz até aqui do teu percurso, do teu trabalho? São sempre perguntas difíceis. Eu penso que tive o privilégio de trabalhar num sítio que é Sintra, onde se tem aplicado os valores que eu há pouco referi, que me mantêm no teatro, que me fazem gosto de estar nesta arte, que são da verdade, os do sentido de solidariedade, não é? Que são importantes em qualquer arte, e no teatro é muito em particular, porque é uma arte grupal, essencialmente grupal, como sabemos, e que quer muito criar comunidade. Não é? Portanto, eu vivi nesta comunidade e vivo nesta comunidade sintrense, e tenho sido feliz, em termos gerais, nas concretizações que o Teatro Tapa Furos faz. Penso que os tempos que vivemos são tempos, isto está mais debatido há anos, há 3, 4 anos, muito mais profundamente,
se debata, mas são tempos que serão muito difíceis, extremamente difíceis. Volto a dizer que a palavra perseverança parece uma palavra mais indicada para jovens autores que estão a chegar, para nós que cá estamos a meio, digamos assim, é mesmo concreto, temos muito por fazer ainda, praticamente nem começámos, a verdade é essa. Portanto, temos que ser perseverantes, absolutamente perseverantes, para conseguir ir levando a barca palco, longe e a bom porto, a bons portos, porque não é um bom porto, há vários, cada peça é um bom porto que chegamos. Portanto, penso que o balanço é positivo, mas há que ter a consciência que para continuar neste balanço vai ser preciso ter muita cabeça, vai ser muito perseverante. Quais são para ti as grandes dificuldades em fazer teatro em Portugal? As grandes dificuldades em fazer teatro em Portugal são dificuldades, devo dizer, Sérgio, que assentam em 48 anos de salazarismo, não é? Um grande desbaratar da energia do nosso povo, da nossa vivência enquanto cidadãos, que foram muito destrutivas, não é? As pessoas pouco tinham acesso, ou só clandestinamente tinham acesso à cultura dita, cultura livre, não cultura do sistema, cultura da propaganda, que era vasta e ampla. E, portanto, faz 40 anos este ano, 2014, que se deu o 25 de Abril, continuamos a esperar que cheguem verdadeiramente as achas para uma fogueira cultural verdadeiramente digna desse nome, verdadeiramente quentinha, para nos aquecermos à volta. As pessoas se possam interessar absolutamente por teatro, absolutamente por cinema, absolutamente por literatura, absolutamente por pintura. Há ainda, e isso começa nas escolas, que ainda por cima nos últimos anos têm vindo a tirar as opções extracurriculares e por aí fora ligadas às artes, há um grande déficit cultural, não é? Que começa cedo, não é? Uma iliteracia cultural grande, embora saibamos que tem melhorado, mas parece-me que isso é um dos pontos importantes. Depois, mas isso é novamente fruto das condições económicas que foram sendo criadas, há um grande abandono por parte do Estado, que somos todos nós, não é? E não sou minimamente apologista do que os políticos dizem, por sua vez, que é subsídio à dependência. Penso que, até devo dizer, que não terá existido, mas quando nem sequer esse apoio do Estado vem ao de cima, então as companhias, as associações, quem se dedica a estas artes terá dificuldades em sobreviver, porque o Estado ao qual pertencem, ao qual trazem riqueza também, porque a cultura também tem percentagem no PIB, deixa de estar ali presente, deixa de estar ao seu lado. Logo, parece-me que a equação poderá resultar mal. Claro, no caso do Teatro da Profusão, nós temos uma experiência de regaleira, em que, e outros coletivos vão ter lá agora, em que a bilheteira, por vezes, servirá por si só. Tem que ser, no entanto, pensado que isso acontece em sítios muito específicos. Sítios que permitam isso. Não é? Claro. Cujos repertórios permitam isso, não é? Porque, enfim, temos que admitir na mesma que, se eu volto ao exemplo do Hamlet ali na Regaleira, se eu perguntar às 6.000 pessoas, ou 5.500 ou 6.000 que foram lá, se perguntar se alguém leu alguma vez o Hamlet ou sabe a história do Hamlet, provavelmente não. Provavelmente, se calhar, só 1.000. Que ensinou o Hamlet. Só 1.000. Isso é outra história ainda. Isso tem a ver com, e tu sabes bem, tem a ver com, por exemplo, choca-me não pela parte da encenação, mas choca-me muitas pessoas que vão ao teatro, que vão às nossas peças, aqui neste espaço ou na Regaleira, em qualquer espaço, não tenham tido ouvido para
ouvir a música do compositor com quem trabalhamos, Pedro Hilário, que teve um trabalho muito apurado para encontrar a peça, para encontrar o que queríamos contar ali. E a maior parte das pessoas, devo dizer que fico muito surpreendido quando vem uma pessoa dizer, que eu ouço os comentários: epá, a música estava espetacular. Aquilo é de quem? Ou sabendo de quem é, então Hilário. Quer dizer, porque há, tu brincavas com isso, há nós, claro, técnicos, olhamos para. Estamos sentados à espera que comece, vamos ver os projetores que têm e tal, é quase de feito profissão, só para curtir um bocadinho a cena, o que é que eles vão. Ou vem uma cena de luz e queremos saber como é que é. O público não tem de fazer isso, mas pelo menos tem que estar atento e a encenação, como sabes, também, a não ser os grandes. Depois, até se calhar para nós que estamos aqui sentados, de repente aparecer-nos um nome X, que é um encenador, perguntamos sempre: mas quem é este? E muitas vezes, inclusive, é trocado por cenógrafo. É o cenógrafo da peça. Já me aconteceu várias vezes essa coisa de perguntarem se eu sou o cenógrafo da peça. Não, é encenador. Porque o próprio termo técnico não é pessoas até com cultura, digamos assim, cultura mais do que geral e mais do que especificada numa área, mas que, portanto, só o engano no termo é logo um engano que leva a isso que tu ironizavas, e que é, as pessoas muitas vezes, por exemplo, quem vai ao bailado sabe muito bem, quase sempre sabe a linguagem do bailado. Quem vai à música quase sempre sabe a linguagem da música. Mas quem vai ao teatro, novamente, chegamos à conclusão que não sabe a linguagem do teatro básica. Muitas vezes básica, não é? E falam. Muitas vezes falam. Estão a falar como se o Mário Viegas tinha aqueles 10 mandamentos do teatro belíssimos, não é? Merecem ser lidos em cada peça. Eu já o tive para fazer várias vezes, mas o tempo é curto e a pessoa tem que dizer as coisas antes de sala. Mas quer dizer, não descascarás o repousado de mentol ao lado do teu. Não perguntarás no programa quem é o Pedro não sei quantos, e várias dessas que ele ameniza, porque aqui pelo menos ainda estamos com um grande déficit de conhecimento sobre teatro. Quase me arriscaria a dizer que, ou perguntar-me, será que é das nossas tradições o teatro? Das tradições deste Portugal que se formou ao longo de centenas e centenas de anos? Não sei. Com certeza que dos ingleses é. Sim. Os ingleses com certeza têm tradição. E dos franceses também. Já não tanto dos alemães, mas franceses e ingleses tiveram uma profunda tradição de teatro. Não só teatro vindo logo do século XVII, XVI, até hoje em dia, contemporaneidade, porque o teatro inglês está super contemporaneizado. As pessoas, muitos autores, gente nova a escrever constantemente, há muito mercado. É um facto curioso, quase que misterioso, também para mim, gostava de partilhar e comungar isso com os meus conterrâneos sintrenses, mas de facto o meu percurso foi diferente. Não gostaria de entrar pelo lado pessoal, mas só para introduzir a pergunta. A tua opção, ou o Mário, do Teatro Tapafores e de outras companhias aqui de Sintra, é fazer um trabalho local. Para mim esse mistério põe-se porque estamos tão próximos de Lisboa e seria tão fácil, como eu fiz, daí o lado pessoal da coisa. Seria tão fácil estar cá e lá ao mesmo tempo, ou só lá, vocês optaram por estar só cá. E essa é uma luta constante. A mesma pergunta que te fiz há pouco sobre as dificuldades de fazer teatro em Portugal, eu agora gostaria de remeter para fazer quais são as maiores dificuldades em fazer teatro em Sintra. Eu penso que os grupos podem estabelecer-se num lugar. Neste caso foi Sintra. Nós fomos o grupo que apareceu com este tipo de características, o segundo grupo que apareceu com este tipo de características, sendo a primeira companhia de teatro de Sintra, o Chão de Olivas, Centro de Ativação Cultural, já criado nos anos 80,
e logo com um cariz logo muito rapidamente profissional. Portanto, acreditámos que havia muito espaço para explorar. Hoje, felizmente, há outros grupos aqui, e eu penso que é ótimo que existam pela diversidade, pela pluralidade que podem trazer ao público que se interessa. Não nos podemos esquecer que é quase o segundo concelho do país. Dizemos sempre Lisboa e Porto, ainda não fiz bem as contas, mas se calhar que Sintra estará equiparada a Porto em termos do número de gente que está aqui a morar. Nós estamos aqui na freguesia mais populosa da Europa, na Martins, por exemplo. Mas que ainda custa descer sequer as pessoas que moram aqui em cima ao teatro, claro. Abaixo ao teatro é muito difícil fazê-las descer as escadas. Essa será a maior dificuldade? É uma das... Fazer descer as pessoas lá de cima para aqui? É uma das, porque o subúrbio está muito mal cotado. Não há ninguém que fale, que não me diga, pais dos meus alunos, gente que mora em Lisboa, mas depois não tenho transporte de ir para lá, Galeiras, por exemplo, ou aqui, no espaço Tapafuros. Quer dizer, ficam sempre perplexos e ficam sempre muito reticentes em vir por cá. Bom, mas dizendo que o espaço diminuiu agora, o campo de ação dos grupos diminuiu, porque já circula muita gente, os públicos têm de ser melhor distribuídos, mas eu acredito que sim, possam ser, não acredito no contrário. Quanto ao ID, eu digo mais, eu diria que, e principalmente nos últimos anos isto tem se anunciado muito, e porque estamos mais livres, porque não estamos na regaleira a fazer 120, 140 espetáculos ao ano ali, que prendia muito, de facto. Mas eu diria que mais do que Lisboa há muitos sítios onde ir, não é? Quer no nosso país, como também, pelo menos nos países de expressão portuguesa, não é? Como aliás muitos grupos até daqui, fundados aqui, têm aproveitado isso. É preciso haver olho para ir botando essas coisas a circular, como é óbvio, e se calhar nós ainda não nos predispusemos completamente a fazer essas digressões, a fazer essas saídas daqui. E também porque, por outro lado, do ponto de vista de subsistência dos intervenientes deste coletivo, também temos conseguido por cá manter essa subsistência. De repente, não diria que é um acomodar, mas se estamos bem no sítio onde estamos a fazer o que gostamos, por que mudar? Poderá também ser isso. Isso poderá mudar a qualquer momento. Porque mudar, mas poderá mudar. Porque a qualquer momento, falhando isto ou aquilo, tem de se procurar outras soluções. Eu diria que já estão a ser procuradas. Por todos. Essa por que mudar? Há uma pergunta parecida que eu gostaria de colocar, em continuidade. Porquê continuar? Porquê continuar aqui em Sintra? Não, porquê continuar? Em termos gerais? Sim. Porquê continuar? Porque, na verdade, é tal coisa que se dizia há pouco. Eu penso que o teatro terá sempre algo a contar ao público. E penso que através do teatro é que o público se poderá reencontrar, como disse há pouco também, como dizemos, não sou eu que o digo, poderá reencontrar a sua verdadeira humanidade. A arte é, de facto, nas suas várias expressões, é o grande caminho. Já o grande filósofo Agostinho da Silva dizia, o tem escrito, tudo isso foi, é e será o caminho. Toda a manifestação cultural é através da arte que os seres humanos se encontram na sua verdadeira humanidade, no seu verdadeiro ser, na sua verdadeira essência, que é uma essência de jogo, de estar nas coisas sem, como diziam filosoficamente, uma finalidade sem fim. Há uma finalidade, mas não tem fim. Só assim nos manifestaremos enquanto ser humano. No mundo ideal, estaríamos todos a apresentar novas abordagens à peça X, ou novas coreografias, ou novas composições, e andávamos a semana toda nisto. A criar, a apresentar, e de repente, utopicamente, estávamos perfeitamente 365 dias no ano a fazer isto. Porque havia sempre espaço para... há um grande... há pouco tempo
penso que se falava deste género, que é o homem lúdico, o homo ludus, penso que é ludus, eu não estou enganado no latim, mas em que era o homem da ludicidade, o homem do jogo, da livre, como dizia Kant, do livre jogo das faculdades. O livre jogo das faculdades. Em que as faculdades de gosto, de juízo, estético, vão jogando umas com as outras e vão criando mundos. Não é? E esses mundos sempre são os únicos possíveis para nós vivermos. Não é? O outro biológico já sabemos, entendemos. Já o temos estudado através das ciências ao longo de séculos. Portanto, bem estamos à vontade com o mundo, digamos, biológico. Este mundo, que é o mundo do lúdico, do artístico, é que é infindável. É absolutamente infindável. Portanto, acredito que a continuação que queremos manter, ou melhor dizendo, para não redundar, aquilo que queremos continuar é participar nessa construção de humanidade. E aí vale a pena. Não vejo que qualquer um de nós, possa estar noutro lugar. Poderá estar a ganhar o seu e a passar tempo. Aqui não é passar tempo nem ganhar o seu. Ganha-se pouco e o tempo não passa, redobra, porque nós, quanto mais queremos, fazemos, mais há para fazer, para ter e para querer, em termos artísticos. Voltando ao princípio da nossa conversa, e várias foram as vezes que mencionaste o tema escola ao longo desta nossa conversa. Tu achas naturalmente, que existe uma pergunta bastante idiota, mas naturalmente tu achas que a escola contribui? A escola contribui para o interesse dos jovens pelo teatro, mas a pergunta deveria ser, e será, tu achas que a escola atualmente contribui para esse interesse dos jovens? A escola em termos gerais. Em termos gerais, naturalmente. Não a tua escola. A tua escola eu sei que sim, que contribui, felizmente. Tens um percurso também muito interessante de trabalho com jovens e tens formado, ou tens iniciado alguns jovens atores que estão a dar cartas profissionalmente hoje em dia, e fico muito feliz por isso. Mas tu achas que a escola, no geral, no plano de educação, achas que contribui atualmente para o interesse dos jovens pelo teatro? Eu acho que sim. Falando no meu caso, eu tive o privilégio também de, como tu dizias e bem, sem que a minha intenção seja criar ou formar jovens para entrarem na vida teatral em si, na vida teatral somente. Felizmente eles foram suscitados e, na maior parte dos casos, jamais imaginavam ou imaginariam estar a fazer vida de teatro. Aliás, tal como eu não. Mas isso aconteceu. Eu acredito que as escolas, ainda assim, apesar dos cortes que vêm de cima para acabar com os AECs de expressão dramática ou de expressão plástica, apesar de os grandes entraves que põem, seja no uso de um autocarro que já não está adaptado, que os cintos não podem, e os miúdos têm 7 anos, não podem ser os cintos, ou de X, ou toda a crise que está lançada em que as escolas são aconselhadas a não cobrar mais do que 3 ou 4 euros para qualquer atividade que os miúdos saiam, e sair da escola cada vez é mais difícil devido às responsabilidades que colocaram aos professores, pondo este caderno de encargos gigantesco e contrário ao que seria suposto as escolas depois terem a paciência de levar a cabo. Eu acredito que ainda há muito boa gente e muito corpo docente interessado em levá-los a ver espetáculos no exterior, a contatar os grupos para virem, já que não podem sair, para virem ao espaço escolar representar as suas peças. Depois, ao nível de formação teatral propriamente dita, há que dar aqui a mão ao palmatório, ou melhor dizendo, a grande manifestação de obrigado, digamos assim, de agradecimento a professores que, não podendo as escolas, do ponto de vista monetário, contratar um técnico de teatro, são os professores português, geografia, história, normalmente, que vão dirigir os grupos com aquilo que podem e que adivinham, que deves calcular que não é muito, não é? Como já terás constatado muitas vezes, não é? Parece que é muito porque as pessoas pensam que dominam toda a linguagem teatral de uma forma simples, que é ver, parece que é simples, não é? Mas não dominam nada.
E nesse aspecto há sempre essa vontade das pessoas de sensibilização e claro, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, a coisa mudou radicalmente com estes movimentos que eu te acabei de dizer, com os grupos de teatro a chegar às escolas, precisam de sobreviver, com escolas a poder ir visitar muito mais teatros aqui e ali, seja em conventos de Mafra, ou um teatro em Lisboa, ou sei lá onde, uma quinta pedagógica não sei onde. Há cada vez mais ideias que surgem que permitem que o teatro venha a ter o seu lugar, desde muito cedo na vida dos indivíduos, o seu lugar essencial, quase de necessidade. Coisas que nós temos necessidade, que fomos habituados a, não é? Tenho necessidade de ir para o campo passear, porque se habituei, como eu vou, não digo eu, mas qualquer pessoa. E por aí fora são hábitos que são desde muito cedo inculcados. Estamos a falar de uma fatia de jovens que têm agora esse percurso iniciático. Outros já o tiveram e por via destas circunstâncias socioeconómicas deixaram de ter, infelizmente. Como é que se podem ter ainda esses jovens para o teatro? Na minha opinião, deverá ser ou na oferta que possa haver em casas da juventude nesse país fora, em situações de ir ter com eles a outros espaços que eles frequentem, na área da formação, do prazenteiro que é a formação, facilitação de conteúdos de teatro, por um lado. Por outro lado, fazer parcerias é uma coisa que eu sinto cada vez mais pendente, fazer parcerias com as juntas de freguesia, que são os órgãos autárquicos mais próximos, para que possam financiar, tornar possíveis os espetáculos gratuitamente para o público. Portanto, é uma forma de ressarcir esses jovens e os pais deles, que também pagam impostos, e oferecer-lhes algo que eles usufruam de uma maneira muito direta, sem grandes preocupações. Lhes invada as ruas. Nós estamos agora negociando com a Junta de Freguesia, com a qual temos uma história, nomeadamente de Rui de Moura e aqui de Mãe Martins, para que isso possa acontecer mais um ano. No ano passado já aconteceu aqui em Mãe Martins, e tivemos crianças e adolescentes a acompanharem-nos não só nos períodos de ensaios, que foi ótimo, como também no espetáculo diário. Deixar de ser um luxo e passar a ser uma obrigação. Torna-se algo muito natural. Muito natural. Mais do que obrigação, quase uma coisa que é necessário ter em cada dia para sentires bem, como outra qualquer vontade que haja, do espírito e do corpo. Romário, uma expressão que define o grupo. Uma expressão que define o teatro de Tapafuros. Mas mais poética, menos. Essa apanha-me surpresa. Nós temos uma brincadeira com a velha canção da árvore dos tapafúrdios, daí os tapafúrdios é que nos deu quase uma brincadeira com os tapafúrdios. E é, por incrível que pareça, não há nada que não nos aconteça. Mas na verdade este por incrível que pareça não há nada que não nos aconteça é sempre para o melhor dos mundos, para a melhor das saídas, das manifestações. Não é uma coisa tipo... Tem que ser tudo transformado e digerido de uma forma saudável e de uma forma em que este por incrível que pareça não há nada que não nos aconteça, virá nas surpresas, no mistério, como já dizia o Lorca, o mistério que nos faz viver. Como ele dizia, só o mistério nos faz viver. Portanto, acho que o Tapafuros ainda é um grupo e será um grupo que, nesse campo da poética, do mistério, é um grupo que, por incrível que pareça, não vai haver nada que não lhe aconteça. E ele ficará sempre bem. Olha, e uma expressão que define um encenador? Rui Mário. O encenador, isso é mais um no percurso de trabalho que se vai fazendo em conjunto. Não há aqui nenhuma definição muito concreta, porque somos uma equipa tão próxima ao longo destes anos que é mais um membro da equipa que está fazendo o seu trabalho. Não há nada mais do que isso. Romário, desejo as maiores das felicidades ao grupo, a ti, pessoalmente, e muito obrigado por esta participação. Obrigado também.
Muito obrigado.